Bom, e ontem, no aeroporto de Guarulhos, houve um grande impacto, né, provocado pelo sobrevoo de drones nas rotas dos nossos aviões. Isso foi ontem à noite, afetou a movimentação do terminal por quase uma hora. E o Fábio França tem as informações mais recentes. Está funcionando normalmente agora o aeroporto? Fábio, bom dia. Bom dia, Megali. Funcionando normalmente, mas já com alguns cancelamentos previstos, né? Estava dando uma olhada agora no site da GRU Airport, com informações oficiais de pelo menos 5 voos já cancelados só na parte da manhã. De agora, das 7 da manhã até meio-dia, são 5 voos já cancelados. Outros tantos com previsão. Podem ser cancelados ou adiados também, mas por enquanto não há essa informação. A madrugada realmente foi caótica para muitos ouvintes da Band News FM, para os passageiros que tentavam embarcar e chegar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ouvintes relataram confusão, falta de informação, sobretudo, em meio ao cancelamento de voos que deveriam pousar em Guarulhos ontem à noite. O sobrevoo de drones na pista do principal terminal do país levou a uma série de desvios de rota. Até o momento não há posicionamento oficial da concessionária GRU Airport, nenhuma autoridade falou nada a respeito do assunto, nem a Secretaria de Estado de Segurança Pública, sobre o aparecimento desses drones. O que eles faziam por ali, quantos eram, se de fato sobrevoavam a pista, não há nada oficial. Pelo menos 11 voos que pousariam em Cumbica tiveram o itinerário deslocado e aterrissaram no Galeão, por exemplo, no Rio de Janeiro. As informações foram levantadas a partir de dados disponibilizados pelo site Flight Radar, serviço de rastreamento de voos e aeronaves em tempo real. Em um deles estava o ouvinte Júlio Correia, que partiu de Vitória, no Espírito Santo. O avião pousou no Rio de Janeiro em vez de São Paulo por volta das 10h30 da noite. Após 40 minutos no ar, sem um local definido para aterrissar. Ficou sobrevoando e aí foi para o Rio de Janeiro. Depois da chegada no Rio, todos que estavam a bordo ficaram fechados dentro da aeronave por 1h e 40 minutos. No momento em que ele conversava ao vivo aqui na Band News FM, o passageiro foi avisado que o voo tinha sido cancelado. Exatamente, o comandante está falando agora. Lamentavelmente, apesar das operações de Guarulhos tomadas pouco tempo atrás, teremos que desembarcar, uma vez que essa tripulação já estendeu seu limite de trabalho, de jornada de trabalho. Portanto, infelizmente, não será possível continuar o nosso voo. Pedimos a sua colaboração no processo de desembarque. Não sei se vocês ouviram, o piloto acabou de informar que a viagem está sendo interrompida nesse momento e que todos os passageiros devem desembarcar aqui, né? E não sabemos aqui como é que vai ser a continuidade aqui da nossa saga para chegar em casa. Meu Deus. Tô imaginando a gente ontem, né? Foi um dia bem puxado, um dia super agradável. Mais tarde a gente fala sobre a nossa apresentação especial em Porto Alegre. Mas no fim do dia, na chegada aqui, a gente estava exausto, né? E o Megali, para caber na poltrona ali do avião, coitado, ele estava do meu lado, ele simplesmente não cabe. É 1 metro e quanto você tem? 1,87. 1,87. Não sou tão grande assim. Não é alto. Mas eu fico lá que nem uma sardinha. Ele fica que nem uma sardinha. E você imagina, um voo que se estendeu. Imagina a gente, em vez de pousar em São Paulo, parar no Rio de Janeiro, ficar mais 1h e 40 dentro daquele avião, daquele jeito que a gente estava ontem, e aí receber a informação de que o voo foi cancelado. E por que não se sabe ainda direito, né? Exatamente, né? Os drones que sobrevoavam o aeroporto de Guarulhos provocaram esses desvios, e nesse caso específico, ele estava no ar com a gente aqui na Band News FM, justamente no momento em que o comandante do avião explicou que os tripulantes não poderiam estender o horário de trabalho, realmente não pode, né? Ultrapassou o nosso limite e a gente pede desculpa. Segurança porque de voo. Exatamente, o voo precisa ser cancelado por causa disso. Desculpa, Fábio, você continua, né? Tem sim, porque tem um outro ouvinte também que falou com a gente. Em Guarulhos, o Glauber Soares teve o voo adiado, mas sem horário para decolar. Ele vinha de Goiânia para uma escala em São Paulo, seguiria para Manaus. Também ao vivo aqui na Band News FM, ele tentou atualizações com comissários, pouco depois de 1 hora de atraso do voo. Eu vou perguntar aqui rapidinho para finalizar. Boa noite, amigão. Já tem alguma informação sobre Manaus? Foi programado, né? Eu acho que está normalizando, que eles falam que foi reprogramado para 1h10 da manhã, né? Mas a aeronave já chegou? A aeronave já chegou? Ainda não. A aeronave ainda não chegou. Foi reprogramado para 1h10 da manhã o voo. No caso meu, né, que vai para Manaus. Importante, né, dar transparência do que está acontecendo, porque a gente fica aqui
não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe da dimensão, amplitude do que pode estar acontecendo, né? Felizmente, eu acho que está sendo contornado. Pois é, a operação do terminal foi retomada no início da madrugada. Até agora não existem informações oficiais, repito, sobre o número de drones, qual a origem deles, o número de voos cancelados de fato ou atrasados e se houve risco para a segurança dos passageiros. Por enquanto, apenas notas emitidas por algumas companhias. A Azul informa que devido à solicitação do controle de tráfego aéreo de Guarulhos, o voo que fazia o trajeto Cuiabá-Guarulhos precisou alternar para Ribeirão Preto. Esse foi o voo da Azul, atingido pelo problema causado pelos drones. Já o voo Belém-Guarulhos alternou para Viracopos. A Azul lamentou os eventuais inconvenientes. E a Latam informou que mais de 20 voos da companhia com origem ou destino no aeroporto de Guarulhos foram impactados nesta quarta-feira após a suspensão das operações de pouso e decolagem devido à presença de drones. A empresa também repudiou e lamentou a situação. Poxa vida, mas um objeto tão pequeno pode causar um estrago muito grande num avião comercial? A resposta foi obtida pela Universidade de Daytona, nos Estados Unidos, que simulou as condições de uma colisão entre um drone e um avião de transporte comercial. Não é um avião comercial, tá? Mas não são só aviões comerciais que decolam em Guarulhos. Essa simulação foi feita como se os dois objetos tivessem se chocado a 383 km por hora, que é um pouquinho mais do que a velocidade necessária para um avião decolar. Ou seja, a velocidade em que o avião estaria numa decolagem em Guarulhos ou num pouso em Guarulhos. No pouso acho que é um pouco mais lento, mas é por aí. E a gente tem a imagem. Eu vou pedir para a Carla, que é a nossa especialista em descrições, ai, meu Deus, contar para a gente. Essa é a asa do avião. E esse foi o estrago. Como é que eles fizeram esse teste? Eles lançaram o drone a essa velocidade, já que não dá para fazer com um avião voando a essa velocidade, como obviamente. Testes de colisão de carro, né? Isso. Gente, mas não dá para enxergar. Parece que simplesmente a asa, ela se autodestrói, sei lá, parece que ela implode, né? Não é? Porque Mas ela é atingida pelo drone, aí dá pra ver com mais clareza. A gente vê direitinho. Exatamente. Aí a gente vê o drone que entra na asa do avião como mesmo. se fosse de papel. Como se fosse de papel, as duas coisas, né? Tanto a asa quanto o drone. E a asa fica completamente destruída. Um avião nessas condições teria boa possibilidade de cair. Qual era o modelo da aeronave? Era um Mooney M20. É uma pequena aeronave, mas há pequenas aeronaves que decolam de cumbica. E também o drone pode oferecer riscos para grandes aeronaves. Segundo os autores do teste, um drone é mais perigoso do que um avião, do que um pássaro. Né? Porque é um material mais compacto, né? Tem metal ali. E um pássaro é composto por carne e pequenos filetes de ossos. Então é mais perigoso. E pássaros já derrubaram aviões, para você ver o risco que isso oferece para a aviação comercial. A gente fala mais sobre os impactos. Agora do Rio de Janeiro, o destaque chega com Vinícius Calisto. Conta pra gente qual é a condição de momento, em qual terminal você está agora, ô Vinícius. Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia para você, a Sheila Almegali, a todos que nos acompanham. Estou aqui direto do Terminal Internacional do Galeão, esse que recebeu, agora eu estou na área de embarques domésticos. O terminal aqui do Galeão recebeu 13 voos, 14 na verdade, 14 voos que iriam para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e acabaram vindo para cá por conta desse imprevisto, né? Por conta aí dos drones, como o Fábio França acabou de explicar para os nossos ouvintes, e eles foram remanejados para cá, para a pista do Galeão. 13 desses 14 voos já voltaram ainda na madrugada dessa quinta-feira, com destino a Guarulhos, mas um ainda está aqui e com previsão de partida para São Paulo às 11h30 da manhã. A concessionária Rio Galeão, que é a concessionária que administra aqui o Terminal Internacional do Galeão, informou que não houve impactos por conta disso. Ao longo da madrugada foram 3 voos que acabaram atrasando, mas 2 internacionais em direção aos Estados Unidos e um em direção a Salvador. Não teve relação, de acordo com a concessionária, com os voos que chegaram de Guarulhos aqui. Nesse momento, então, atualizando, foram 14 voos que chegaram, 13 já conseguiram voltar para São Paulo, um previsto para voltar às 11h30 da manhã dessa quinta-feira, mas, claro, teve, né, um certo impacto porque ficaram filas ao longo da madrugada. A gente também recebeu nas redes sociais, a gente viu que pessoas fotografaram grandes filas ali no embarque doméstico aqui
do terminal do Galeão, mas isso eram pessoas que de fato chegaram aqui no Rio de Janeiro, fizeram ali aquela fila, mas essas pessoas, de acordo com a concessionária, já voltaram para São Paulo, já pegaram o voo de volta, e agora só um mesmo aguardando desses 14 que aterrissaram aqui no Rio de Janeiro, pessoal. Pois é, a gente fala de números, né? A gente fala desses deslocamentos, mas são histórias, são pessoas que foram prejudicadas, que tiveram que mudar as rotinas, né? Que tiveram que alterar compromissos, que tiveram que... acabaram alterando as rotinas de outras pessoas ainda por causa de um evento que a gente não tem exatamente ainda a explicação. Como falando, a gente estava conversando aqui fora do ar, mas já se sabe de quem é, para onde foi, se tinha mesmo, quantos eram? Nada. A gente não tem nada de informação. Ok, é uma medida importante. A segurança do voo é sempre... a garantia dessa segurança para as pessoas é sempre o mais importante, mas a informação também convenhamos, né? Claro, não, sem dúvida. E a gente tem uma legislação no Brasil, embora ela seja recente, é uma legislação que deixa claro o que pode e o que não pode na utilização, na manipulação desses drones, né? Tem uma série de regras e de autorizações para você fazer a utilização de drones, inclusive com veto em áreas de aeroporto. Então, precisa de uma investigação rápida para saber se havia mesmo esses drones, quantos